bem-vindo ao podcast Mesa CCE. Vocês que nos acompanham no nosso canal do YouTube, aproveita esse momento para curtir, compartilhar e propagar as informações que a gente vai trabalhar hoje aqui. Porque hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a tecnologia e a segurança. Como tudo isso sustentam as operações da Coca-Cola Solar. E para vocês conhecerem sobre isso, a gente antes precisa conhecer um pouco mais sobre Oberlandi Nascimento, que está aqui nos nossos estúdios, aqui no nosso podcast Mesa CCE. Então, Oberlandi, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Nós agradecemos a sua presença aqui. Bem-vindo. Obrigado, Romero. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, né, para poder compartilhar um pouco da experiência, do que a gente tem e vem fazendo, né, de bom para a Solar Coca-Cola. Que coisa boa. Antes da gente começar aqui, a gente já bateu um papo. Então, você que está nos acompanhando, pode aguardar, porque vocês vão sair daqui, né, com bastante informação e eu digo mais felizes com tanta tecnologia, porque a gente está falando aqui da Coca-Cola. Então, Oberlandi, hoje você é gerente de TI, né, responsável pela infraestrutura e telecom da Coca-Cola Solar. Agora, importante, antes de você chegar nessa sua função, né, nesse seu cargo, conta para todo mundo, né, como foi tua trajetória profissional. Então, é uma coisa bem bacana, relembrar esses momentos, né? E eu comecei a me apaixonar por tecnologia, eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Logo cedo, né? 13 anos. Bem cedo. As coisas não eram nem da forma que é hoje. Imagino. Né? Não tínhamos aí os computadores pessoais de forma tão pessoal assim. Não eram, as pessoas não tinham muito esse acesso, né? E eu lembro que eu fiz uns cursos de MS-DOS básico, 6.22. Muita gente não vai nem saber o que é isso, né? O WordStar, o Autos 1, 2, 3. Eu até tenho uns certificados desses cursos ainda até hoje. E daí eu fui me apaixonando por aquilo. Sim. Vi que era algo que eu queria fazer, que eu gostava de fazer. Né? E depois que eu fiz esses cursos, eu fui procurar estudar um pouco mais. Certo. Isso com 13 anos? Com 13, 14 anos nessa faixa eu já estava. Mas tu lembra assim, se teve algum incidente que te inspirou a ir para a área de tecnologia? Então, não tive. Meu pai é mecânico de profissão industrial, minha mãe era dona de casa, mas não tinha nada que viesse trazer para a tecnologia. Certo. O que eu gostava de eletrônica. Comecei a fazer algumas coisas. Tinha um livro, antigamente, uma revista que se vendia, que era o Beabá da Eletrônica, começava a inventar coisas. E eu achava interessante mas isso. Você era chamado assim, um cara curioso, que gosta... que gostava de mexer com essas coisas. Eu levava choque, minha mãe reclamava. Olha só, interessante. E aí eu tinha um amigo que ele também gostava de eletrônica no passado. E a gente começou a me ensinar algumas coisas, né? Usar multímetro, e a gente começou a desenvolver. Com isso, depois que eu fiz esse curso, eu procurei estudar, continuar estudando um pouco mais sobre o material que a gente tinha. Não tinha muito acesso nessa época. A gente está falando internet de 94, a gente está falando de 94, nem existia, né? Ainda, né? De escada, internet de escada, né? Então, a gente tinha uma dificuldade de ter alguns acessos. Mas, assim, continuei em busca disso. Sim. Depois eu fiz outros cursos voltados e o que abriu as portas do mercado na época foi um curso de montagem e manutenção de computadores. Olha só. Que eu fiz em João Pessoa, estava na casa de uma tia, e aí eu vi num panfleto que estava passando numa praça, eu disse, não, esse curso... Mas sempre você buscando, né, Lando? Sempre indo em busca, para ver se conseguia chegar ao que eu queria fazer, aquilo que me atraiu bastante para fazer, que era a parte de tecnologia, trabalhar com informática na época, né, que a gente dizia. Isso. Então isso sempre me motivou, foi algo que me motivou até eu chegar a fazer minha graduação, depois fiz escola técnica pelo Ibratec, antigo Ibratec que existia, depois eu fui para fazer faculdade. E qual foi o teu curso de graduação que você... Eu fiz Sistemas de Informação pela Faculdade de Santa Maria, antiga FSM, hoje ela não existe mais, então eu fiz meu bacharelado lá, foi 4 anos e meio de curso. Já estava casado quando eu entrei na faculdade, inclusive. Olha só. Então foi um desafio dobrado aí, você casado, filho pequeno, minha filha era muito pequena, mas aí eu consegui finalizar. Mas como foi assim para você superar, né, esses desafios? Assim, há muita persistência. Uhum. Para você conseguir fazer o que você gosta. Entendi. Né? Eu acho que o mais importante hoje é você fazer o que você gosta de fazer. Eu me sinto muito bem executando minhas atividades, meu trabalho hoje. Então, por isso que eu não sinto tanto esforço.
de fazer porque é algo que me dá prazer. É prazeroso para mim fazer o que eu faço. Então, acho que se você tem vontade de fazer, gosta daquilo, vá em busca. Vá atrás, consiga, né? Perfeito. Eu acho que é algo que fazer o que você gosta é o essencial, independente de que área você estiver. Joia. Ô Berlandi, e você acredita que nessa trajetória toda, o que foi mais importante, né, para você estar hoje na Coca-Cola? Então, eu acho que a persistência, a vontade de estudar. Isso. Você sempre está se atualizando, né? Uhum. A gente está falando de uma empresa, hoje a Solar, né, Coca-Cola, ela é uma empresa que atende aí 18 estados. A gente é uma empresa de 18 mil colaboradores. Isso é uma grande empresa, isso. A gente está presente em praticamente 70% do país e atende 80 milhões de consumidores. Olha só a dimensão do negócio, né? É muito né? grande a empresa. Então, para a gente conseguir fazer esse trabalho, é necessário que a gente esteja atualizado. Perfeito. Que a gente consiga estudar e sempre manter e trazer as melhores inovações para dentro da companhia. Show. E aí você fala a tua trajetória, aí vem a persistência, os estudos. E fala um pouco para a gente hoje das tuas responsabilidades, né, à frente, né, desse setor lá na Coca-Cola, para a gente poder te conhecer um pouco mais. A gente já conhece a tua história, né, de um cara persistente. Agora, de forma profissional, né, quais são tuas responsabilidades? Hoje eu tô sentando na cadeira de gerente de infraestrutura e telecomunicações, né? Algumas atribuições que eu tenho que tratar todos os dias, o principal é dar sustentação de todo o ambiente de tecnologia da companhia. Então, todos os sistemas e aplicações, quando a gente fala em tecnologia, vem muitos sistemas na nossa cabeça, né? Isso. Mas para que tudo funcionar, existe algo, uma camada abaixo disso, que é a parte de infraestrutura. Seja on-premise, nuvem, cloud, né, como se fala, o pessoal comenta bastante. Então, tudo isso você tem que preparar. A gente tem que ser estratégico nesse ponto, em preparar a estrutura para dar a sustentação necessária no decorrer do ano e atender na sazonalidade do negócio. Olha só. Que é o principal. Então, a gente tem que calcular e sair mensurando o que a gente possui para poder atender o momento de altas vendas da companhia, que a gente fala muito do final do ano, né? Então, o que é uma diferença de 30% mais ou menos do que eu estou vendendo em janeiro para dezembro. Então, eu tenho que estar com minha infraestrutura pronta para que em dezembro eu consiga atender. Sem isso, eu não vou conseguir fazer com que os sistemas funcionem adequadamente para dar a resposta necessária para a gente conseguir fazer todo o nosso processo de fabricação, entrega e venda. Então não é só entender de tecnologia. Não. Você tem que entender do negócio. Do negócio. Para a tecnologia hoje, você tem que entender do negócio. Você tem que juntar esses dois mundos, né? Você tem que conectar esses dois mundos. Se tecnologia é viver por tecnologia, você não vai conseguir fazer a entrega do negócio, que o negócio precisa. Perfeito. Né? Então, o produto final da empresa, da Solar, hoje é entrega, a venda do produto. E não pode ser findado na tecnologia por tecnologia. A gente tem que estar conectado ao negócio para conseguirmos entregar o que a empresa precisa. Joia. E a gente vê aí, né, a importância da gente ver as outras áreas, né? Você fala tecnologia, negócio, mas eu imagino que também há uma necessidade de pessoas para que tudo isso possa tá acontecendo. Fala pra gente assim, como é que é esse teu olhar, né? Esse olhar para a tecnologia, para o negócio e para as pessoas, para que isso tudo funcione da melhor forma. Ou seja, como é que você exerce tua liderança em cima de tudo isso? A gente tem que ter hoje um trabalho muito de ter abertura nas áreas, conseguir trafegar em todas as áreas da empresa. Perfeito. Logística, indústria, marketing, comercial, né, com o C-level da companhia. Sim. Para que a gente consiga entender o que é que o negócio necessita naquele momento. Né, o que é que precisa. A gente trabalhar de acordo com as estratégias da empresa. Perfeito. Então, você tem que trafegar muito bem isso. E também inspirar o pessoal que está no seu time também fazer o mesmo tipo de tratamento. São quantas pessoas hoje que você, né, tem como equipe, que você lidera? Juntando todas as áreas que hoje eu sou responsável, que eu estou como responsável, chega a quase 70 pessoas com o field, né? Contando com o time de field, que é o time de campo. Os técnicos. São vários mundos, né? São alguns mundos ali dentro. Imagino. Também diversas idades? Como é que... Tem pessoas de diversas idades. Tem pessoas que são bem em idade de ser meu pai, tem pessoas que têm idade e estão começando agora, iniciando aí no mercado de trabalho. Entendi. E como é para você, Berlandi? A gente, quando fala de Coca-Cola, a gente vê que é um ícone, né? É um ícone quando a gente fala de produto, de inovação, de propaganda, né? Então, a Coca-Cola representa tantas histórias,
né, nas nossas vidas. Como é para você, né, fazer parte, né, de uma grande empresa, de uma grande marca, né, que tem uma presença global? Para mim é uma satisfação muito grande estar trabalhando hoje na empresa que produz, entrega, né, e abre o sorriso nas casas, né? Perfeito, perfeito. Porque eu sou um grande consumidor de Coca-Cola, sempre fui, antes de trabalhar nela, e continuo sendo. Sim. E aí para mim é uma satisfação muito grande fazer parte desse processo, né, de a gente levar o produto para as mesas das famílias, que elas possam se reunir juntas, né, compartilhar momentos, que é isso que a gente quer fazer, que é abrir sorrisos nas pessoas. Perfeito. Desejamos trazer ali aquele momento de interação entre as pessoas. E é isso que é a maior essência. Por isso que a Coca-Cola tem tantos anos aí, passa por várias gerações, por vários momentos e continua sempre nova. A marca é uma empresa atualizada, né? Atualizada. Os produtos ao momento, porque ela procura sempre ter esse espírito de juntar pessoas. Perfeito. E ter as pessoas próximas. E eu fico imaginando, quando você fala uma empresa atualizada, como que vocês conseguem, né, se manter atualizados, né, em função das inovações tecnológicas? Como que é isso? Que mágica é essa? Porque as coisas acontecem de uma forma muito acelerada. Como é para você acompanhar todas essas mudanças? Então, a gente procura sempre estar atualizado o que vem acontecendo no mercado, de melhorias, de novas tecnologias para poder serem implementadas. Sim, sim. Nem todas são possíveis você fazer implementação, mas a gente faz a experimentação, né? Que é a possibilidade de você experimentar outras tecnologias para poder aplicar no ambiente. Interessante. Então, se você pudesse até falar um pouco mais, né, dessa palavra aí, experimentação, né, para vocês que estão nos acompanhando, né, acho que seria interessante para a gente entender, né, como experimentar dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Há espaço para isso? A gente procura arrumar esses espaços, sim, encaixar, sim. Porque existe uma sustentação do ambiente, bem como os projetos que estão andando, toda a necessidade de negócio, mudança de negócio, mas a gente precisa fazer isso. Entendi. É isso que nos faz ir sempre adiante. Então a gente pega um produto, uma tecnologia específica, a gente procura sempre fazer testes, homologações sobre aquela tecnologia e ver se aplica ao negócio. Mas se aplica em vários sentidos. Isso anda de forma paralela? Seria isso? Paralela. Tem que andar em paralelo, a gente monta, testa, valida, vamos analisar custo também para manter aquele produto, se vale a pena versus o que a gente já tem atualmente. Entendi. Então tudo isso é estudado para podermos chegar e trazer uma proposta de projeto para a companhia, para poder ser avaliado se a gente segue ou não com aquela tecnologia, mostrando sempre o retorno do investimento que está sendo aplicado. Joia. Então, é uma empresa que está em constante evolução, né? Exato. Aquela frase, se parar, né, a gente pode, né, não dar continuidade aos projetos. Então, o equilíbrio me parece que está muito ligado ao dinamismo, né? Exatamente. É o que a gente sempre está correndo atrás, é sempre desses aspectos. Sem abrir mão da segurança. Sem abrir mão da segurança da informação. Sim. Porque hoje é algo que está muito... Depois da pandemia, o mundo é diferente nesse mundo de cibersegurança. Então, a gente sempre tem todos esses cuidados. Redobrou, de ataque. Isso que... Bastante. Veio aí uma avalanche de notícias, muita gente está acompanham também. Desde a pandemia, quantas empresas já foram prejudicadas, foram atacadas, né, por conta de tudo que acontece nesse mundo de cibersegurança, né? A cada vez mais as empresas estão trabalhando com dados. Sim, né? sim. Então as empresas estão começando a montar seus data lakes, colocando suas informações. Na medida que esses dados vai se expandindo, esse ambiente vai se expandindo, a gente começa a aumentar também nossa superfície de ataque. Tá. E ali nos seus dados é cada vez mais importante. E tem a parte legal de legislação que a gente precisa atender. Sim, sim. Então, tudo isso somado, com mais os cyberatacantes que estão aí no mercado procurando... São as ameaças, né? As ameaças, todas né? essas ameaças que a gente tem visualizando, vendo aí nas notícias, isso faz com que a gente sempre esteja procurando inovar, mas com segurança. Entendi. Então, eu fico imaginando assim, né, o quanto que a tecnologia nos ajuda, mas se a gente também não estiver atento, preparado, o quanto que isso também pode nos prejudicar, né? Exato. Você, Oberlandi, que é uma pessoa, um profissional especialista em tecnologia e segurança, né? Se você pudesse dar um conselho, né, ao empreendedor, né, ou ao novo empreendedor em relação à tecnologia, né? O que você diria para essa pessoa, né?
avalie bem as tecnologias de mercado e aquelas que vão fazer sentido para o seu negócio. Às vezes a gente pensa em tecnologias de grande porte, que tem um custo absurdo e você acaba não inovando porque você fica imaginando que só tem aquele tipo de produto que você possa adquirir. Interessante isso, porque algumas vezes isso termina criando até uma barreira. Uma barreira. Eu não vou investir em tecnologia porque o investimento é muito alto, está muito distante, né, do meu universo. Pense de forma simplificada. Tente trazer a simplicidade na sua decisão, dependendo do seu tamanho de negócio. Então não adianta vir imaginando com você colocar um RP o melhor que você imagina se você não tem condição de botar e implantar ele na sua empresa. Então se eu estou começando, eu posso também utilizar dos avanços tecnológicos de forma mais moderada, eu consigo? Consegue, você consegue trazer alguns tipos de soluções para o seu negócio. Sim. Que vai caber no seu bolso e também você vai conseguir fazer com que sua empresa cresça e desenvolva em cima dessa tecnologia. Entendi. Eu converso com muitos empresários e algumas vezes eu escuto assim, cara, isso já não faz parte mais da minha geração, eu não quero saber de tecnologia, né? Eu não tenho mais paciência para isso, e imagino o quanto que essa pessoa pode estar perdendo, né, de estar usufruindo, né, dos benefícios da tecnologia. Como você falou, parece ser mais simples? Como seria? Diga aí. Muitas vezes essas pessoas que quando comentam, normalmente tomam decisões baseadas no feeling dela, do negócio. E hoje em dia a gente está vendo a mudança para decisões serem tomadas a partir de dados. Perfeito. Você ter dados para tomada de decisão. Você se torna muito mais assertivo. Perfeito. Então, para você conseguir tomar decisão baseada em dados, você precisa ter uma tecnologia por trás que traga essas informações e você correlacione vários tipos de variáveis para trazer uma informação para uma decisão executiva. Sim, porque uma decisão de negócio. Uma decisão dessa pode mudar o rumo da tua empresa, né? Exatamente. Vai colocar para você, vai mostrar para você onde você deve investir, onde você não deve investir. Né? Então, tem situações para você saber se você vai montar uma filial ou não. Então, tudo isso baseado em dados e não apenas no feeling. O feeling é importante, mas em dados, o conjunto, essa casadinha... A combinação, né? Um não exclui o outro, né? Exatamente. Um contribui muito, mas principalmente assim, quantas informações, né, a gente pode ter utilizando a tecnologia. Então, pensando nisso, a gente vê o quanto que a gente precisa se atualizar, né? E queria escutar de você como você enxerga, né, a educação, né, como uma mola propulsora, né, nessa atualização, né, nessa propagação da tecnologia nas empresas. Como você enxerga a educação? Hoje em dia, se você for fazer uma pesquisa na área de tecnologia, se for falar com 99 gestores, 100 gestores, 99 vão falar que uma das dificuldades é reter talentos e conseguir pessoas para trabalhar, para contratar, né? É uma dificuldade grande no mercado hoje. Sim, sim. Então, sem você ter instituições, sem você conseguir dar essa educação para as pessoas que estão iniciando, ou até pessoas que já estão dentro inseridas no ambiente profissional, a gente não vai conseguir evoluir. A gente não vai conseguir entregar para o negócio o que a gente espera, que é trazer tecnologia de forma estratégica. Então, para eu trazer essa estratégia, eu preciso de pessoas capacitadas, pessoas que já com experiência. Então, faltam pessoas no mercado, um skill necessário para atender essas demandas que as empresas estão tendo hoje. Isso, né? É importante estar escutando de você, Belando, porque quando a gente vai falar de mercado de trabalho, né, as pessoas falam, né, que não existe emprego, né, que há uma carência, e o que a gente vê é que falta realmente pessoas atualizadas, né, capacitadas, né, para realmente preencher as vagas que existem, né? Exato. Então, hoje você vê que investir em educação e tecnologia seria uma boa opção para o empreendedor e para o jovem também? Para os jovens, sem dúvida, né? Sempre eu converso com alguns jovens de mercado e procuram saber o que eu faço, como eu faço. E aí, nesse desenvolvimento deles, essa certa mentoria que eu venho dando para alguns Conta pra gente aí. Você, né, falou aqui nos bastidores, mas me fala de Uberlândia, assim, como que é essa paixão em ajudar, essa paixão em orientar pessoas? Como eu falei, eu vim de uma situação que não é assim, meu pai foi mecânico, eu era jovem, comecei a estudar para tentar me desenvolver. Com isso eu cheguei onde eu cheguei hoje, nem esperava, nem planejei estar onde eu estou hoje. Algo que aconteceu naturalmente. Sim. E sou muito feliz, né, na posição que eu estou. Que bom. E mesmo assim, as pessoas
que conhecem um pouco da minha história, muitos jovens, os pais, trazem para conversar comigo, para conversar, para orientar, para saber o que a pessoa quer da vida. Muitos jovens não têm nem sabem o que querem fazer ainda. E eu venho orientando alguns jovens. Eu acho que faz uns 10 anos que eu venho fazendo isso. E muitos deles já estão em grandes empresas, trabalhando na área de tecnologia. E eu tenho uma satisfação muito grande de conseguir trazer essa mentoria, transformar a vida desses jovens, né? Agora, tudo só acontece com a educação. Com a educação. Me parece que tem aí uma veia, né, educadora. Eu gosto muito de orientar, de transformar, de ver depois no futuro e ficar feliz por aquilo que está acontecendo, né? Então, sim, eu acho que parte muito do interesse deles, dos jovens, mas eu fico me perguntando quantos bons talentos a gente não tem e que falta só uma orientação. Dizer para onde ele deve seguir. Se a gente conseguir cada um fazer um pouco disso, eu acho que a gente vai, talvez a gente consiga transformar o mundo num lugar bem melhor. Coisa boa. Então é algo que eu tenho bastante satisfação, que é de orientar as pessoas. Isso, uma certa vez eu escutei, isso é o papel do líder. Quando ele entende que a missão dele é formar outros líderes, né? Então, me parece que você tem essa grande habilidade, né? Eu gosto bastante de fazer esse tipo de mudança, né? Você vê a vida das pessoas mudando, né? Tem um que eu orientei, que hoje está muito bem numa empresa de tecnologia, né? Está como líder de projetos, inclusive, que ele vive uma situação muito carente de vida, né? O pai, só tem um pai com renda em casa de um salário mínimo, ele tinha perspectiva de muita coisa, e hoje transformou, né? Se transformou. Hoje ele tem uma então, situação é possível. muito legal. É possível. A educação transforma. Transforma, com certeza. Não tem a sombra de dúvidas isso, que se a gente conseguir educar melhor, ter um plano, ter uma instituições que se preocupam, né, de trazer o bom conteúdo, a gente vai transformar muitas realidades. E isso nos motiva, né? A gente que faz parte aqui do CCE, né, a gente que faz parte do mobile business, né, nós temos essa missão, né, justamente de propagar o conhecimento de tecnologia, liderança e negócio para você, né, que é um jovem empreendedor ou até mesmo um empresário, né, que já tem a sua jornada, mas está buscando uma atualização. A gente está escutando aqui um conselho de Oberlândia, né, um cara bem sucedido, um cara realizado, um cara grato, né, uma pessoa que contribui com o sucesso, né, da outra pessoa. A gente escutar isso nos motiva, né, e faz a gente ter mais convicção, né, desse nosso projeto que a gente está lançando aqui em Recife, que a gente visualiza todo o Nordeste e que de antemão a gente já percebe aí, né, muitas habilidades educadoras, né. Você pode ter certeza que o convite vai bater nas suas portas para você fazer parte também do mobile. É um projeto novo e a gente sabe que tudo que está sendo lançado a gente precisa escolher bem, né, as pessoas que a gente quer ao nosso lado, porque existe todo o desafio, né, tudo que você está começando. Mas a gente começa com uma base, né, a instituição tem mais de 20 anos, né, então a gente acredita muito nesse projeto. E gostaria também de escutar de você um conselho agora para o cara que está começando, para o jovem, que ainda está perdido, que ainda não definiu a sua carreira. Imagina que tu está dando um conselho e você está se enxergando ali quando você estava começando. O que é que você diria para você se você hoje tivesse 18 anos? Fazer o que gosta, descobrir o que gosta de fazer, ter prazer no que está fazendo. Maravilha. Não adianta você trabalhar só por dinheiro. Dinheiro é consequência. Perfeito. O salário vai ser consequência do seu trabalho. Faça o que você ama, que o dinheiro vai vir de forma natural. Isso é o que você fez? É o que eu fiz. Para mim deu certo. Assim, muitas outras sugestões de profissões eu recebi de algumas pessoas, mas eu tinha aquela vontade de trabalhar com tecnologia e sempre quis fazer isso. Então, eu não abri mão. Eu tenho uma história que é interessante, que eu trabalhei muito tempo em um escritório e eu recebi uma proposta, tinha uns 4, 5 anos nessa empresa, recebi uma proposta de emprego para trabalhar 100% com TI, com suporte, helpdesk, né? O suporte aos clientes da empresa. E minha filha tinha acabado de nascer, era recém-nascida. Olha só. Só que eu tinha um desejo de trabalhar só com tecnologia. Eu queria deixar um pouco, eu dividia meu tempo nessa outra empresa, eu só quero trabalhar só com tecnologia.
Eu acabei aceitando a proposta, mesmo ganhando 40% a menos de salário e tendo uma filha recém-nascida que tinha acabado de nascer. Como foi para você essa situação? Foi uma decisão que muita gente dizia, é loucura. Meu pai foi um dos primeiros a dizer, como é que você vai abrir mão do seu trabalho? Porque os pais, eles querem proteger de certa forma, eu né? entendo que ele colocou, né, pra mim naquele momento. Ele pensou num formato que não é o natural. Eu fui por um caminho diferente do natural. Sim, sim. Né, eu tinha 4 anos, 5 anos de empresa, eu tinha uma certa estabilidade, Imagina. né? Eu era um dos profissionais mais antigos nesse escritório e atuava com diversas... trabalhava em um factory, né? Então eu trabalhava com diversas atividades, sim, né, sim. relacionadas à função. E aí eu tinha interesse em trabalhar 100% com TI, tecnologia. Tu tinha já essa visão? Era algo que eu queria. Eu tinha acabado de entrar na universidade, na faculdade, tinha terminado a escola técnica. E quando eu fui convidado por um professor, justamente um professor da faculdade me convidou, ele disse, vai ser um terceirizado, você trabalhar nessa operadora como terceirizado. 100% com TI. Isso eu topo. Eu não pensei 2 vezes. E foi. Estava alinhado, né, com o teu propósito. Era o que eu queria fazer. E eu fiz com tanta vontade, eu gostava tanto de executar aquilo, de fazer aquela atividade, que até hoje, às vezes, quando eu conto isso pro meu time de field, de helpdesk, dizem, eu também fui como vocês. Isso aconteceu há quantos anos? Isso foi em 2004 e 2006. Mas tu fala com uma vida que parece que foi semana passada, né? Porque é algo que... Foi bons momentos que eu passei nessa empresa também. Então isso deixa muitas lembranças positivas, muitos amigos que eu fiz. Né? Então, a partir dela, eu comecei a olhar tecnologia de outra forma, de outra perspectiva. Tu acredita que nesse momento virou a chave? Virou a chave. Assim, eu tive... Passando 8 meses, mais ou menos, dentro dessa empresa, trabalhando em tecnologia, aconteceu que uma pessoa que era um administrador de redes, que era um nível acima do nosso ainda, tinha saído, tinha ido por outra oportunidade, e o meu coordenador na época me chamou e fez, eu quero te colocar nessa posição, mas é o seguinte, você tem 3 meses para tirar uma certificação. Se você não tirar, a gente vai ter que demitir você porque o contrato requer uma pessoa certificada nessa posição. Você topa? E aí, nesse momento? Pequena, tinha tudo. Né? O cenário parecia que não era tão favorável, né? Pois tinha 8 meses apenas. Eu topo, eu vou nessa. Passei 3 meses aí estudando muito e determinado dia eu marquei a minha prova de certificação e eu não avisei para ele, eu disse, vou fazer um exame, mas não disse de quê. Aí quando eu cheguei para a prova, eu tinha conseguido atingir êxito e coloquei para ele. De onde vem essa tua determinação, essa tua convicção? Conta pra gente aí, pra gente poder aprender um pouco contigo. Eu acho que é muito dessa questão, como eu sempre venho falando desde o início aqui, que é gostar do que faz. Entendi. Né? Você se sente bem, prazer em fazer aquilo. Então você sempre busca se superar. A área de tecnologia... Precisou dizer muitos nãos? Precisou. Alguns não. Mas assim, eu sempre procurei ver na área de tecnologia, é a área que você sempre tem que estar estudando, se atualizando. Tá. Então eu sempre procurei me superar, sempre no que eu estou fazendo. Então eu fiz muitas certificações, trabalhei em muitas empresas de consultoria que me deram condição de estudo para eu estudar naquele momento, porque a partir do momento que você estuda e se certifica a empresa, você consegue trabalhar de forma mais assertiva numa tecnologia nova, né? Entendi. E era algo que eu procurava sempre fazer. Então, tirei muitas certificações na minha carreira. Continuo tirando ainda, isso com que eu ia menos me perguntar. intensidade. Como é a tua jornada hoje do aprendizado? Eu procuro sempre me dedicar a um tema que eu procuro ver minhas fraquezas, né? Eu sempre me autoavalio. Entendi. Então, eu identifico uma fraqueza que eu tenho hoje numa tecnologia nova. Não vou estudar essa tecnologia. E procuro estudar ela, muitas vezes nem para se certificar, para conhecer o conteúdo. Só que eu gostava tanto de me certificar que hoje em dia algumas dessas eu escolho pelo menos fazer uma certificação por ano. Então, uma por ano eu vou lá e faço uma prova de certificação, mas para algo mais pessoal, algo que eu gosto de fazer. Né? Então, eu procuro sempre estar me atualizando, participando. Às vezes, muitas vezes procuro fazer pós-graduações, MBAs aí, então não para, cursos. Né? Porque eu sempre algo que, como eu disse, é prazer mesmo de fazer isso. Eu escuto muito de muitos empresários também, dizer assim, Romero, eu não tenho tempo, tá? Minha rotina já é muito, já estou muito ocupado, então eu parar para estudar, eu não tenho tempo para isso. Então, a gente está escutando aqui, né? O quanto que você faz diferente. Então, conta pra gente, assim, como conciliar, Uberlândia, essa rotina profissional, né, pessoal, ainda você também tem outras atividades, né? Conta pra gente esse segredo aí, como conciliar tudo isso. Assim,
Como faz parte do meu lazer estudar também, é algo tá. que eu gosto de fazer, eu consigo pegar alguns momentos para isso, né? Eu tenho, durante o dia, meu tempo totalmente dedicado 100% à companhia. Sim, sim. Faço isso sempre. Mas não é só durante o dia que a gente está dedicado à companhia, o tempo todo. Quem trabalha com tecnologia, eu costumo dizer como fosse médicos, né? Cirurgiões. Aparecem as emergências. Tem as emergências, o telefone toca e sempre estou disponível para poder atender. Mas naqueles momentos que eu consigo de intervalos, sim. Por exemplo, à noite, terminou, você janta, conversa com a família, né? Todo mundo está descansando. Em vez de eu ligar uma televisão, eu pego um livro para ler. Olha que pego exemplo. Conteúdo para poder absorver, de montar um laboratório na minha máquina para poder fazer algum tipo de trabalho. Então são coisas que eu procuro fazer. No momento que eu estou esperando alguma coisa, então eu pego um livro, vou ler alguma coisa, perfeito, né? Então perfeito. é algo que você sempre tem que estar indo em busca. Senão você nunca vai ter tempo realmente. Se a gente for esperar ter tempo para alguma coisa, a gente vai ter tempo para nada. Não tem tempo para nada. É questão de prioridade, né? São prioridades. São prioridades, né? A gente não consegue gerir o tempo, e sim as nossas atitudes em função dele, né? Exatamente. Então é bom a gente escutar essa evidência, porque quando a gente quer, né, e a gente busca fazer o que a gente gosta, então a desculpa fica do lado, né? E aí a gente prioriza e começa as coisas a acontecer, não é assim? É isso aí. Então eu vejo o quanto que esse momento aqui a gente aprende, a gente evolui, e a gente que faz parte do CCE, né, representando o curso do Mobile Business, a gente fica satisfeito, né, com a sua presença aqui, a contribuição, a tua história, que é uma lição de vida, né, um cara que começou lá aos 13 anos, né, inquieto, apaixonado por tecnologia, e hoje responsável por toda a parte de TI da Coca-Cola Solar, que é Norte, Nordeste e... Norte e Nordeste, todo o Nordeste, Mato Grosso, parte de Goiás e Tocantins. Olha só, tudo isso. 70% do território nosso. Que coisa boa estar aqui com você. E aí deixar esse espaço final para que você possa, né, utilizar como mensagem, né, para quem está nos acompanhando no nosso podcast Mesa CCE, e deixar uma mensagem positiva, né, para todos os que estão nos assistindo. O que é que você tem a dizer aos nossos internautas? Então, nunca deixem de estudar, sempre procurem fazer o melhor possível naquilo que você está executando, seja na área de tecnologia, qualquer outra área que você fizer. Joia. Faça sempre o melhor. E sempre procure se atualizar. E procure as instituições que tenham cursos que são inovadores. Perfeito. Como a grade curricular de vocês, do curso que eu tive a oportunidade de ver ali há pouco. Coisa boa. Eu achei fantástico a grade de vocês. É algo que motiva realmente você a querer fazer passar por um curso como esse, né? Onde você tem um projeto inicial, isso, onde você sai no final com um projeto pronto. Perfeito, então, perfeito. Eu acho isso sensacional. Hoje é o que as instituições novas e modernas estão fazendo, que é a educação nova, que é baseada em projeto. Projeto, perfeito. Então é isso que eu acho que tem tudo a dar certo, esse curso que vocês estão promovendo aqui. Que bom, muito bom, que parabéns. Bom, que bom. Isso fortalece, né? Isso deixa a gente ainda mais com convicção, porque todos os clientes, parceiros, né, que vão fazer parte do mobile, a gente vai entrevistar justamente para entender qual que é a visão dele. Eu fiquei escutando aqui o quanto que tua visão foi importante para tu trilhar, né, toda a tua jornada, para dizer não em algumas vezes. Então, todos os nossos alunos, eles vão desenhar essa visão e a gente vai fazer questão de acompanhar. A gente fala que aqui a gente não vai ter quantidade, e sim qualidade. Então, vão ser turmas com 25 pessoas para a gente poder acompanhar, né, orientar. Eu fico imaginando, né, o conhecimento que vai ser construído aqui, as empresas que vão surgir, as soluções que vão sair do mobile. Só que para que isso aconteça, a gente precisa, né, de pessoas, né, capacitadas e apaixonadas por educação, né? Porque se for o fazer pelo fazer, eu digo que vira tarefa. Aí não sustenta. Não se sustenta. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente agradece, né, você que nos acompanha no nosso canal Mesa CCE. Então toda semana a gente vai estar entrevistando profissionais de referência na região, né? Hoje a gente teve o prazer de ter o Oberlando Nascimento. Logo mais, pode ser você que vai também estar aqui nessa mesa. Então, muito obrigado e que você possa trilhar o seu futuro
com qualidade.